Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, porque na aula de hoje nós vamos começar a entrar no consultório, na refração. E para começar, eu vou apresentar para vocês os principais equipamentos utilizados no consultório para refração, e são eles a cadeira, a coluna e o refrator. Para quem ainda não conhece, essa é uma coluna oftalmológica. Ela é composta da base e de alguns braços pantográficos e de uma luminária. Um dos braços pantográficos é utilizado para acoplar o refrator de Grins, que a gente vai usar em seguida. Normalmente, as colunas têm um painel de controle com alguns comandos em comum. Um botão de liga e desliga, que liga a energia elétrica da coluna e permite que a gente utilize os outros botões, os outros comandos. Por exemplo, subir ou descer a cadeira, ou reclinar o encosto da cadeira para mais ou para menos, alguns controles da cadeira, alguns controles de iluminação da sala, com a luz da luminária mais potente ou mais fraca ou desligada, geralmente são 3 níveis. Algumas colunas permitem o controle de liga e desliga do projetor. E normalmente as colunas têm ou uma carga ou uma saída para oftalmoscópio e retinoscópio ligados na coluna. Então a gente consegue usar um seletor para retinoscópio ou oftalmoscópio. Alguns painéis ainda apresentam um reostato ou um dimmer que permite controlar a intensidade da energia para o oftalmoscópio ou para o retinoscópio, ou seja, aumentar ou diminuir a potência da luz, e aqui é onde muitos colegas se atrapalham, colocando a luz no máximo e muitas vezes queimando os filamentos dos próprios equipamentos. Então essa aqui é a coluna e o painel da coluna. Geralmente a coluna está associada a uma cadeira, estão ligadas entre si, e o controle da cadeira passa a ser dependente da coluna, mas a cadeira normalmente também possui botões na lateral para subir ou descer o encosto ou o próprio assento, e muitas vezes esses botões estão em controles manuais ou às vezes pedal no chão. Então a cadeira também pode ser controlada eletricamente. E para usar na coluna, com o paciente sentado na cadeira, nós temos o famoso refrator. E existem diversos modelos, alguns mais antigos já fora de linha, e basicamente o que se vê nos consultórios vida afora, por aí, são esses 2 modelos. O modelo, à esquerda, que é o modelo American Optical, ou modelo AO, e o da direita, que é um modelo um pouco mais antigo, que é o modelo BL, ou Bausch Lomb. Existem outras marcas e outros modelos que não vêm ao caso aqui. Todos eles compartilham mais ou menos dos mesmos princípios e das mesmas funcionalidades. Por dentro, um refrator nada mais é do que um conjunto de discos com lentes e engrenagens que permitem a troca dessas lentes. O fato é que para a gente utilizar o refrator, antes de mais nada é preciso posicionar o paciente, e a posição correta do paciente exige que ele fique a aproximadamente 12 milímetros do refrator, ou seja, a distância vértice da córnea para a lente deve ser de 12 milímetros. Para isso é importante sempre lembrar o paciente de que ele encoste a testa na testeira do refrator. Alguns modelos permitem que a gente veja aqui no visor lateral se o alinhamento corneano está adequado e qual é a distância vértice que o paciente está conseguindo se posicionar, para que a gente faça a compensação da distância vértice para a lente que vai ser prescrita. O ideal mesmo é manter o paciente na distância vértice adequada, e para isso a gente pode usar esse botão seletor que aproxima ou afasta a testeira em relação às lentes.
A segunda regulagem necessária, depois de o paciente estar posicionado com a testa no local e a distância vértice adequada, é o controle da distância nasopupilar ou da distância interpupilar. Isso pode ser feito através de um ou de dois seletores, geralmente situados nessas posições ao lado e acima no refrator. O terceiro item a ser ajustado no quesito posição é o nível. E esse nível é ajustado geralmente por um seletor próximo ao seletor da DNP e que permite e é controlado por uma bolha de nível que permite que eu elimine eventuais astigmatismos. E esse nível é controlado por um seletor geralmente próximo ao seletor do DNP e ele é controlado visualmente por uma bolha de nível e isso permite que eu encontre e corrija adequadamente os eixos dos astigmatismos. Então aqui é um exemplo de onde está o seletor de nível deste Grins. E alguns refratores possuem ainda um controle ou uma alavanca de convergência. Geralmente são alavancas como essas aqui, situadas próximo aos seletores de DNP e de nível, em que se eu trago elas para a posição mais frontal, eu consigo uma convergência das lentes para que o paciente faça o teste de perto, enquanto na posição mais afastada, mais lateralizada, eu tenho as lentes posicionadas para o teste de longe. Agora sim, falando em termos de lentes, o seletor de lentes esféricas sempre está situado na lateral do refrator. Esse é o seletor de lentes de 0,25 em 0,25 e aqui a gente consegue visualizar a leitura da lente. Existe a possibilidade de utilizar o seletor de base maior ou menor e ele geralmente fica próximo ao conjunto de lentes auxiliares e permite uma progressão mais rápida, por exemplo, de 3 em 3 ou de 4 em 4 dioptrias. Além das lentes esféricas, eu tenho o seletor de lentes cilíndricas. Nesse caso aqui eu consigo no botão da frente selecionar a potência da lente cilíndrica, aqui apresentada no display. Aqui eu consigo selecionar, junto com a potência, o eixo do cilindro. Agora sim o disco e as opções das lentes auxiliares. E esse aqui é um ponto que a maioria dos colegas não conhece todas as opções que existem. Tá? E cada letra aqui significa uma opção conforme a tabela aqui do lado. O orifício de abertura, o orifício O, ao lado dele tem OC de ocluído, logo ao lado tem mais ou menos 0,50, que é um cilindro cruzado fixo, que é uma lente que se usa em alguns testes para perto, mas muito pouco utilizada. A seguir, no seletor de lentes auxiliares, a gente tem do lado direito 6 prismas U de base superior, e no lado esquerdo 10 prismas base interna. E essas opções são usadas em conjunto na direita e na esquerda para permitir uma dissociação e fazer um teste de visão monocular simultâneo sob dissociação. Adiante a gente tem pH de pinhole ou buraco estenopeico, que é presente em todo o refrator. A opção 0 mais ponto 12 significa um refinamento esférico de 0,125, enquanto a gente tem no seletor de base aqui a cada 3 ou a cada 4 dioptrias, a gente tem no seletor de lentes esféricas 0,25 em 0,25, e esse seletor me permite colocar ou tirar mais 0,125 em cima de cada lente. Então eu tenho um refinamento extremamente preciso, se for o caso. Dando sequência nas lentes auxiliares, eu tenho novamente um orifício de abertura, em seguida eu tenho de um lado RL, que significa Red Lens, à direita, e GL ou Green Lens à esquerda, utilizados principalmente para o teste de dissociação verde-vermelho ou das luzes de Worth. São testes de visão binocular, testes sensoriais de supressão e de diplopia. Ainda eu tenho de um lado RMV, que é Red Maddox vertical. Aqui tem um erro de digitação, é RMH, Red Maddox horizontal. Os bastões de Maddox vertical e horizontal, brancos e vermelhos. Então eu tenho aqui
o Maddox vermelho horizontal e Maddox vermelho vertical. No outro olho eu vou ter o Maddox branco horizontal e o Maddox branco vertical. E com isso eu consigo fazer o teste de cilindro de Maddox. Adiante eu tenho a letra P de lentes polarizadas, para utilizar também em refração binocular, em alguns casos especiais. Eu vou ter o eixo 45 para o olho esquerdo e o eixo 135 para o olho direito. E por fim o R, que na verdade é a lente para refração. Eu tenho mais 1,5 para a distância, que é justamente a distância de trabalho na retinoscopia. Então eu coloco no R, faço o teste de caça ao ponto remoto, ou faço a retinoscopia no GRINS, tiro o R e já estou com a lente pronta para o teste do paciente. Além das lentes esféricas e cilíndricas e das lentes auxiliares, eu tenho mais duas opções. Primeiro, os prismas rotatórios, que nada mais é do que essa opção aqui. E eu posso girar o prisma, então eu vou ter o zero alinhado, por exemplo, na horizontal ou na vertical, e quando eu tenho o zero, por exemplo, alinhado na horizontal, eu posso girar esse pequeno botãozinho seletor que vai me modificar a setinha que me indica a base do prisma. Então, por exemplo, quando eu coloco um prisma com o zero na horizontal, significa que eu posso usar o seletor para colocar prismas base superior ou base inferior. Da mesma forma, quando eu alinho o prisma rotatório com o zero na vertical, eu posso usar esse pequeno seletor para colocar prismas de base interna ou base externa, ou em qualquer outra posição que eu desejo. Além dos prismas rotatórios, esse é o pequeno seletor que permite eu mudar essa setinha que me indica a potência do prisma. Além do prisma rotatório, eu tenho o cilindro cruzado, e usando o mesmo tipo de seletor eu posso alternar entre o cilindro positivo e negativo para fazer o teste de cilindro cruzado, e rodando o disco eu consigo alternar entre o poder e o eixo do cilindro. Ainda, e esse aqui é raro de encontrar nos consultórios hoje em dia, eu tenho normalmente uma vareta auxiliar que nunca está encaixada, ela vai encaixada nessa base da vareta de leitura, e essa vareta ela vem com um suporte, e esse suporte permite que eu pendure o meu cartão de leitura, e eu consigo com isso ter uma distância precisa em centímetros de onde eu vou fazer o teste de leitura para perto. E ela permite que eu consiga levantar ou abaixar essa vareta para que eu possa fazer o teste de longe e de perto. E com isso, meus amigos, a gente termina a apresentação dos equipamentos fixos da refração. A partir de agora, a gente vai entrar nos testes de refração propriamente dito.